Bom, voltando aqui ao nosso programa, a violência continua em pauta e atingindo mais alguém do mundo artístico. Essa é a capa da revista Isto É do final de semana, dizendo São Paulo, capital do crime, como a coisa realmente perdeu o controle por aqui, execução à luz do dia, né, falando do assalto lá em frente ao Colégio Sion, e depois aqui, como a omissão das autoridades que deveriam zelar pela segurança e a absoluta falta de respostas da polícia, colocaram a maior metrópole do país de joelhos, vítima da barbárie, da banalização da vida. Execuções à luz do dia e assassinatos cruéis aterrorizam uma população cada vez mais indefesa. Infelizmente, uma coisa, né, do país inteiro, porque o código é um para o país inteiro, as leis são as mesmas para o país inteiro. Como lei não adianta nada ultimamente, infelizmente, né, a coisa, claro que acaba sendo generalizada, mas em São Paulo, por ser a maior cidade do país, claro que os números são maiores também. E no Rio de Janeiro, o que acontece foi um assalto ao artista, o Castrinho, não é? E também a mulher dele, Andréia. 2 tentativas de assalto numa mesma noite. E na segunda tentativa de assalto, ela levou um tiro no rosto, que graças a Deus passou de raspão. Mas olha como deixou, porque o tiro passou raspando pelo rosto da Andréia, a mulher do Castrinho, você está vendo, e bateu contra a porta do lado em que estava o Castrinho, a porta do lado do passageiro. Os estilhaços, na volta, atingiram o rosto da Andréia. Olha o tiro aí para vocês terem uma ideia e a situação como ficou. 2 vezes numa noite, 2 tentativas de assalto. Tá aqui no site G1, a Andréia depois ela foi para o Facebook, deixou uma mensagem falando do que tinha acontecido, mas quem contou os detalhes foi o filho dela, do que o Castrinho e a Andréia passaram nessas duas tentativas de assalto numa única noite, né, gente? Tá aqui, olha, o humorista Castrinho e sua mulher Andréia Guimarães foram vítimas de 2 tentativas de assalto na noite de sábado. A produtora falou sobre o ocorrido em seu Facebook e publicou imagens após ser atingida de raspão por um tiro. Eu vou lendo enquanto eles colocam as imagens aí para vocês acompanharem, que olha, realmente, olha só o que faz uma bala que explode, né, numa porta, que foi a porta do passageiro, que também, o que foi um milagre realmente, foi eles terem errado o tiro dessa maneira, porque passou de raspão nela e passou de raspão no Castrinho também, mas ela cravou do lado da porta dele, quer dizer, também foi por um triz que ele não acabou sendo alvo dessa bala, né? Então ela diz assim, sofremos 2 tentativas de assalto essa madrugada, ela diz no Facebook, sendo que na última o tiro foi a queima-roupa e na altura da cabeça, né, como vocês veem ali, ó, eles botaram mais no alto do vidro, porque ali o alvo seria a cabeça mesmo, que aí dificilmente alguém escape. Se escapa, as sequelas são tão profundas que é a mesma coisa que ser um morto-vivo, infelizmente. Então ela fala, graças a Deus a bala pegou de raspão. Também pela rede social, o filho da Andréia deu mais detalhes sobre o ocorrido. E aqui ele começa a falar a respeito, ele diz, prezados, ela sofreu ontem 2 tentativas de assalto. Na segunda, quase perco a minha mãe. O tiro pegou no vidro dela, tá com o lado esquerdo do rosto todo machucado, devido aos estilhaços provocados pelo estouro, ficando neste momento irreconhecível. A primeira tentativa de assalto foi na estrada Bem-vindo de Novaes, com a Avenida das Américas, em frente à Vídeo Nacional. 2 menores tentaram assaltá-la. A segunda tentativa, onde ela tomou o tiro, foi aquela agulha que vai da Avenida das Américas para a estrada do Rio Morto, bem em frente ao Recreio Shopping. Eu cito que foi uma van branca com faixa amarela que tentou fechá-la, de onde saíram 2 homens armados e atiraram no veículo. Graças a Deus, os 2 estão bem, ela e o Castrinho, traumatizados, mas bem. Obrigado pela preocupação de todos, comenta o filho da Andréia. Ela foi atendida no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Um amigo do casal, Jorge Só, também falou sobre o ocorrido. Ele diz, Andréia, com a sua perícia na direção, conseguiu escapar, mas eles atiraram contra ela e Deus desviou a bala, passando um dedo do seu rosto e se alojou na porta onde estava o Castrinho. Os estilhaços machucaram seu rosto, mas eles passam bem, traumatizados, mas passam bem. Jorge Lordella, esse país vai ter jeito em relação à violência algum dia, porque eu estou perdendo a esperança.
Sônia, enquanto não se mudarem as leis penais federais, nós vamos continuar nesse chove e não molha, nesse círculo vicioso. E no caso do Castrinho, eu estava analisando esses fatos, em menos de 1 hora, eles foram vítimas no Recreio dos Bandeirantes de 2 assaltos. Exatamente. Em menos de 1 hora. Só que no primeiro caso, eu vou complementar o que aconteceu, a esposa do Castrinho acelerou o carro no primeiro assalto. Ela dirige bem, né? Logo em seguida, 2 menores de idade abordaram o carro que vinha atrás e fizeram disparos contra a outra vítima. Foi aí que, mais à frente, outros criminosos fizeram novamente uma abordagem e, ao acelerar o carro, eles não têm a mínima dó. É, na realidade, uma crueldade tremenda, o que eu tenho chamado de latrocínio às avessas. Ou seja, mata primeiro e rouba depois. Exatamente. É algo nunca visto no Brasil e posso lhe garantir, Sônia Abrão, fruto de uma legislação que passa a mão na cabeça de menores bandidos e maiores bandidos, fazendo com que esse entra e sai da cadeia ou da Fundação Casa gere essa certeza de impunidade na mente dessas pessoas com índole duvidosa, com índole criminosa. É verdade, um espanto realmente. Ó, a bala passou um dedo longe dos 2 de distância, ou seja, praticamente a queima-roupa, graças a Deus. Agora precisam realmente de uma assistência psicológica, porque eles estão traumatizados, mas estão salvos. Tem que passar por um psicólogo, né, Haroldo? Boa tarde. Sim, não resta a menor dúvida, inclusive... pegando um modelo aqui de São Paulo, o próprio Hospital das Clínicas já tem um departamento especializado para receber esse tipo de paciente, porque o estresse pós-traumático é praticamente inevitável, porque todos relatam que passam nesse momento aquela nítida sensação de que se sentiu se despedindo da vida. Mesmo, né? Então, exatamente, além de ser uma situação humilhante, a pessoa começa a ter pesadelos, a pessoa começa a ter medo de sair de casa, de dirigir. E outra coisa também, a população que ainda não passou por isso, Sônia, passa também a viver esse terror. E o mais alarmante de tudo isso é que novamente saiu um dado, Sônia, que é super preocupante, que toda família que tenha 7 integrantes, pelo menos um será assaltado por ano. Meu Deus. Então você imagine como que as pessoas podem viver numa situação dessa e não desenvolver uma constante ansiedade de antecipação. Exatamente. Ou seja, né, como você, alerta, aliás, né? você mesmo, quantas vezes não disse aqui no programa, né? Todos nós, quando voltamos para casa, somos sobreviventes. Essa é a nossa realidade hoje. Olha, gente, daqui a pouco a gente continua falando desses assuntos, dessas manchetes. Daqui a pouco o Bruno, o ex-goleiro Bruno, vai pedir um novo teste de DNA para conferir a paternidade em relação ao filho, que seria dele, e Elisa Samúdio, tá? Aliás, isso também virou manchete de jornal. Daqui a pouco a gente fala, inclusive, da despedida do Gugu ontem na Rede Record, que foi o grande acontecimento, assim, do final de semana. E a Paris Jackson, que agora já se sabe, a família do Michael Jackson assumiu, que ela pratica o cutting, que o Haroldo até pode falar sobre isso. Ela já, antes de cortar os pulsos, ela já vinha se cortando, ela já vinha giletando, navalhando o corpo inteiro. Isso em adolescente é uma coisa que pode acontecer bastante, né, Haroldo? Já ele fala, mas aqui tem a manchete do Jornal Extra. Bruno vai pedir um novo exame de DNA do filho. Tava tudo certo, era filho mesmo, queria reconhecer e agora vai conferir o DNA. Por quê? Defesa de goleiro decidiu contestar paternidade após assumir bebê da ex-amante. 3 anos após o sequestro da morte modelo Elisa Samúdio, a defesa do ex-goleiro Bruno Souza decidiu entrar na justiça para contestar o resultado do exame de DNA que comprovou a paternidade de Bruninho, filho de Elisa Samúdio. Embora o nome do jogador conste na certidão de nascimento do menino, o advogado de Bruno nega que seu cliente tenha cedido material de DNA para o exame. Não quero polemizar com o advogado da família de Elisa ou com a mãe dela, mas o Bruno nunca fez esse exame, disparou o advogado Francisco Simin,
mãe que representa a Bruno. Vou pedir um exame. O garoto não se parece nada com o Bruno. E é claro que a afirmação indignou Maria Lúcia Borges, a advogada da mãe da Elisa, que é a Sônia Moura, e segundo ela, o resultado do exame consta do processo e foi usado pela Justiça para que o nome do goleiro fosse incluído na certidão. É mais um desrespeito que está sendo dito. Além de mostrar desconhecimento, mostra a falta de respeito. O mínimo que eles poderiam fazer agora é dizer onde está o corpo de Elisa, diz a advogada. Quer dizer, enquanto era importante comover a população, tentar mudar a opinião pública em relação ao Bruno ser ou não o mandante da morte de Elisa Samúdio, os advogados estavam lá, não, é pai, chora, quer o filho, quer reconhecer, não é? Vai dar pensão, vai fazer tudo. Como acabou acontecendo da Justiça comprovar que ele seria o mandante, aquela coisa toda, e a condenação a 22 anos de prisão, agora querem voltar atrás. É uma coisa muito terrível também, né, Lordel? É desmoralizante, viu? Sônia, o caso Bruno, o caso Elisa Samúdio, começou mal, terminou mal. O que eu pude apurar, Sônia Abrão, é que a dona Sônia e a sua advogada estão revoltadas com a declaração feita pelo Dr. Simin, que é o advogado do Bruno, porque eles alegam categoricamente que existe um exame de DNA e que o exame de DNA constatou que Bruno é o pai. E a reclamação delas também é que Bruno registrou a criança no cartório, ou seja, não tem mais como mudar essa situação, e que não está sendo pago a pensão devida à dona Sônia. Essas foram as declarações da advogada da dona Sônia. Ou seja, além agora de alegar que talvez o Bruninho não seja filho do Bruno... É para não pagar a pensão, então? Não, mas a pensão vai ter que pagar, porque já está... O registro de nascimento, Sônia, já está caracterizado ele como pai. Então não tem mais como você alterar essa situação. Ele admitiu que era o pai durante o processo. Se foi para comover a população, o problema foi dele. O que nós podemos constatar é que o Bruno começou muito mal com esse caso, quando ele contou uma série de mentiras. Durante o processo insistiu também em verdades e no final acabou de uma maneira infame, fazendo uma meia confissão para tentar uma pena um pouco maior e acabou sendo condenado, agora cumprindo pena aí de 22 anos de prisão. Que coisa, né, gente? Agora, o que dá para salvar? Dá para salvar um pouquinho de grana que seja, porque a pensão era muito pequenininha, então agora vamos contestar o exame de DNA. Essa situação parece que nunca vai ter fim, realmente é uma notícia mais despropositada atrás da outra. Pérez Jackson ou Gugu, diretor? Vamos ver o que a gente vai colocar agora. Vamos colocar, já está no ponto pra gente, a despedida do Gugu, e daqui a pouco o Haroldo Lopes vai comentar a história da Pérez Jackson, a filha do Michael Jackson, se cortar, que é uma coisa que acontece muito com adolescentes. Dessa vez ela usou uma faca de cozinha para poder cortar os pulsos, para vocês terem uma ideia, viu? Bom, os jornais hoje trazem o que foi a marca do final... O que foi, diretor? A marca do final de semana. Ao vivo, Gugu se despede em programa, está aqui no Diário de São Paulo. Apresentador não quis explicar porque ele decidiu rescindir o seu contrato com a Record. Ele disse, tinha de ser simples assim. E você vai ver agora essa despedida do Gugu, que se durou 2 minutos foi muito, mas mesmo assim emocionou o público. Vamos lá. Bem, com essa imagem de mais uma família feliz, eu queria dizer a vocês que estão me assistindo neste momento, hoje termina a minha parceria aqui nesta casa. Muita gente tem me perguntado por quê. E eu respondo, porque tinha que ser. É simples assim. Eu quero agradecer à Record, que sempre proporcionou uma excelente estrutura e a oportunidade de estar junto de vocês todos esses domingos. Agradecer aos colegas com quem convivi, e eu vou com certeza sentir muitas saudades. Eu queria também agradecer especialmente a minha equipe que incansavelmente trabalhou para realizar as mais loucas ideias e sonhos que surgiram. E principalmente agradecer a vocês do meu auditório, ao público de casa que me conhecem e me prestigiam há mais de 30 anos. Olha, sem vocês eu não seria nada. Então, fiquem com Deus e uma boa noite. Tchau, gente. Tchau.
Aí, não é simples assim, como disse o Gugu. E bonito isso que ele falou, de agradecer ao público, e sem o público o artista não é nada, e é a mais pura verdade, né? Então, boa sorte aí pro Gugu, qualquer que seja a nova casa para onde ele esteja se dirigindo, né? Que realmente ele continue com esse sucesso, e aí, tão querido pelo público, que isso ele vai ser sempre, na verdade. Gugu nega conversas com canais. Apresentador fez votos de que tudo dê certo no Instagram. Sem emissora, ele deve investir em produções independentes, sem emissora em termos, porque essa história do SBT existe e da Globo também parece que existe. Daqui a pouquinho a gente deve ter surpresas por aí, o Gugu ainda deve tirar um tempo para férias, uma viagem com os filhos, essa coisa toda, e aí ele volta de pilha nova, bateria recarregada, fazendo um grande programa, como ele sempre fez para o público do Brasil inteiro, há 30 anos, fazendo sucesso. Não é para qualquer um, né, gente? Bom, aqui também, olha, tem uma foto do Gugu ao lado do Rodrigo Faro, que vai ser o substituto do Gugu na Rede Record aos domingos, e o Rodrigo Faro dizendo: é uma mistura de sentimentos, a alegria de realizar o sonho da minha vida, que é ter meu programa aos domingos, mas também a tristeza de não ter mais ao meu lado nos finais de semana meu mestre, ídolo e amigo Gugu Liberato. Que Deus te abençoe. E é isso mesmo, né? Que Deus abençoe aí o Gugu, continue abençoando o Rodrigo Faro nessa nova fase, que também, se Deus quiser, vai ser sucesso. Vamos falar de adolescentes e seus problemas, que dinheiro no mundo nenhum pode resolver, a não ser que seja acompanhado de muito afeto, de uma família estruturada, e realmente ser filha de Michael Jackson só poderia trazer alguns problemas emocionais mesmo para Pérez e para os outros filhos dele. Daqui a pouquinho o Haroldo Lopes vai falar a esse respeito, porque agora a família do Michael está reconhecendo, não tinha mais como esconder, que a Pérez Jackson ela já tinha esse hábito de se cortar. Não eram só os braços, não, pernas também. Vai navalhando, né, Haroldo? É mais ou menos isso. Já já ele vai contar aqui pra gente.